Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live semanal, com mais um convidado especial, com mais um bate-papo, uma conversa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto de hoje, porque é diferente. Eu decidi expandir um pouco os temas do direito e falar sobre outros assuntos também interessantes. E nada melhor do que começar falando sobre viagens, né? Sobre experiências aí em vários lugares, sobre paisagens, enfim, né? Culturas. Então, nada melhor do que falar sobre isso e deixar o direito um pouco de lado aí, pelo menos hoje, né? Então, eu já cumprimento todo mundo aí, desejando uma ótima noite e todos que estão entrando. Pontualmente aí às 8, né? Marcamos às 8, então o pessoal tá chegando aí. E hoje o meu convidado é o Oswaldir Mantovani. Ele é servidor federal, fotógrafo e viajante nas horas vagas. Conheci ele em uma das minhas viagens aí mundo afora, a gente vai falar sobre isso, né? E, enfim, foi uma amizade aí que se manteve, né? Estamos aí com contato até hoje. E é um prazer hoje tê-lo aqui, né? Para conversar com a gente sobre viagem, sobre, enfim, vários assuntos relacionados aí, fotografia, paisagem, vários destinos interessantes. E vai ser um bate-papo bem legal aqui, bem informal também, sem linguajar técnico nem nada, só experiência e vivência, né? Então eu vou fazer o seguinte, tô vendo que ele já tá online aqui. Eu vou fazer o convite para ele, tá? E antes de mais nada, meu nome é Adriel Voltolini, eu sou advogado, trabalho com crimes digitais, mas também tenho formação em Direito Internacional, sou também um viajante, tenho inscrição na Ordem de Portugal e o assunto de viagens me interessa bastante. E vamos conversar sobre isso hoje. Deixa eu chamar ele aqui. Oi, Oswaldir. Oi, meu querido, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? E Boa você? noite, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, graças a Deus, cara. Que bom te receber aqui. Que Fico feliz que você tem. satisfação te ver, cara. Poder conversar contigo. Oh, prazer enorme, cara. Satisfação. A gente manteve contato aí depois de anos ainda, né? Da viagem. Enfim, né? Uma experiência incrível lá E, na África e do eu não Sul. sabia que você tem a ordem lá em Portugal. Que coisa chique, hein, rapaz? Que coisa bacana. Opa, eu tenho um pouco depois que da África do Sul. Eu cheguei a ir para a Europa também, né? Aí terminei a faculdade, fiz primeira pós em Direito Internacional, me interessei ali e tal, né? Tava naquela vibe. E aí me inscrevi na Ordem de Portugal. Até pouco tempo tinha reciprocidade também, né, com o Brasil. Aí eu Ah, aproveitei e fiz. que legal. Você não tinha terminado o curso na época, né? Lá naquele final de 2018, não é? De dezembro de 2018. Você Isso, estava se formando. isso eu tava acabando, eu tava estagiando e aí eu tava de férias. Aí eu aproveitei e investi no intercâmbio, né, e fui. Foi muito Muito bom. legal. Muito bom, muito bom. E o seu inglês? Eu fiquei me perguntando se você ia me questionar isso, né? Falei, tomara que ele não me pergunte se eu melhorei inglês, porque a gente teve tempo para aprender, né? Desde 2018, já estamos falando em 6 anos aí quase. E meu inglês está estagnado, acho que pior, se não está igual, está pior do que estava lá em 2018. Você Não, avançou, né? Eu já vejo publicações, você consegue fazer uma entrevista, conversar de uma forma fluente já no inglês, né? sim, eu consigo, cara, consigo. Eu sempre me aventuro, assim, né? Tento, né? Mas é assim Assim, que aprende, né? É assim que aprende. Eu, 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 a gente- eu fiquei lá naquela oportunidade, vamos falar sobre isso, né? Sobre viagem. Eu fiquei naquela oportunidade lá 40 dias na África do Sul. Foi uma das viagens mais longas, assim, e totalmente emergente, né? Dentro, assim, do idioma inglês. Embora a gente e tem brasileiro em todo quanto é lado, né? Todo quanto é canto, a gente acaba ficando no grupinho dos brasileiros, não tem jeito.
E a África do Sul são 11 idiomas oficiais, o inglês é só um. Então, assim, eu tava num ambiente que falava inglês, mas falava outras 10 línguas também. Então, mas mesmo assim, sem dúvida, dá para perceber a evolução. Porque, assim, quando a gente está tendo que se virar na língua, no idioma, né? Aí o cérebro automaticamente ele entra no modo lá de sobrevivência, não sei como funciona exatamente, mas ele recebe, ele processa, ele capta melhor, ele consegue se virar nas situações, né? E isso acelera demais o processo de aprendizagem, é muito interessante. O Sim. problema é que quando a gente sai de lá, aí volta a estagnar, né? Se não volta a falar, dá uma estagnada ou até reduz, que talvez foi o meu caso, entendeu? Assim, Mas, é que mas tá você bom. viaja muito, assim, para vários países, não só que falam inglês, né? Então você acaba tendo que se virar, às vezes, com espanhol, né? Com outra língua. É. Assim. Nem sempre é o inglês, né? Mas o inglês é um carro-chefe, claro, depende do lugar que você está, né? Imagina que tem lugares que ele não vai fazer quase diferença. Eu quero falar sobre isso também. Vamos falar dos lugares favoritos, esse tipo de coisa, né? Tem lugares aí que está ali no meu ranqueamento bem, que eu tenho um carinho muito grande, e o inglês não é tão eficiente de fato. Mas, de uma maneira geral, ele é muito útil, né? Mesmo para o lugar que não fala oficialmente o idioma inglês, mas ele é uma oportunidade muito, muito incrível, assim, muito. Ele é uma língua intermediária, né? Eu arrisco dizer, embora eu não sou especialista, não seja linguista, mas eu arrisco dizer que ele tem um lugar naquela proposta que se teve do Esperanto. Lembra o Esperanto era aquela língua para ser uma língua universal, né? Uma língua que é falada em todos os lugares, mas o inglês acaba cumprindo essa missão e de uma forma mais natural, né? Seja pelas relações comerciais, econômicas, mas o fato é que ele de fato é uma língua que facilita muito. Então, mesmo nos lugares que eu acabei de voltar de curso, por exemplo, e lá então é o espanhol e o quechua, né? Eles falam ainda o idioma, vamos dizer assim, o andino, né? Mais original. Sim. E praticamente não fala inglês. Mas nos lugares turísticos, se você se enrolar ali no espanhol, e que era o meu caso, por exemplo, meu espanhol é bem pífio, o inglês ele serve também como uma língua intermediária ali para você tirar dúvidas e tal. Então, de fato, eu até voltei a estudar, sabe, Adriano? Voltei a estudar inglês agora recentemente, comprei um curso online aí. Legal. E eu estava vendo embalado, aí eu parei de. Eu peguei férias, aí eu peguei férias, fui viajar e peguei férias do curso também, não voltei mais no curso. Mas eu vou voltar. O inglês, ele abre possibilidades muito interessantes. Eu vou voltar, sim, sem dúvida. Ah, Quero dominar esse idioma para poder falar ele de forma fluente. com certeza, cara, com certeza. E você vê, abriu portas, né? A gente se conheceu lá, fez o curso, conheceu a galera, tinha gringo, tinha brasileiro, todo mundo ali falando inglês, né? Cada um com seu sotaque, sua particularidade, né? Isso que é legal. Na África do Sul também tinha ali um certo também um sotaque diferenciado, né? Enfim, uma coisa particular ali. Então, né, você vê, você vai para Inglaterra, você vai para Austrália, você vai para os Estados Unidos, Canadá, então você vai ter ali as particularidades, né? E é interessante demais isso. Aqui no Brasil, né, também a gente tem, né, as diferenças, né, do português, dependendo da região. Então isso é Sim. muito interessante, né? Bacana. É, lá na África do Sul mesmo. Lá eles têm um sotaque mais tido como britânico, né, pela colonização. O inglês lá chegou dessa forma. Mas é como você falou, é um sotaque que puxa entre o britânico e o americano. Ele é o britânico, mas ele tem todas as características locais, assim, né, com forte influência da localidade. Mas eu achei até bom, sabe, Adriel? Quando eu pensei em ir para lá, eu fiquei, assim como você, né? A gente fez o curso de inglês lá, né? Fizemos o curso de inglês lá, e eu pensei, escolhi a África do Sul, já falando sobre viagem também, para conciliar as coisas, né? Era tanto a conciliação do lugar que eu tinha fascínio por conhecer, o continente africano como um todo, e também essa história de treinar o idioma e tudo mais. E aí tinha essa questão do inglês sul-africano, ele tem essa particularidade que um sotaque muito é, é, próprio de lá, né? Ele não é tão universalizado, vamos dizer assim. Isso é bom e ruim. É ruim porque você vai ter o contato com o inglês que é falado basicamente lá, né? É um sotaque que você ouve lá. Então, nesse sentido, ele não amplia tanto. Mas é bom para treinar também a nossa percepção, né? Porque aí você não fica engessado.
Inclusive, quando eu vejo cortes na internet aí de vendedores de curso de idiomas, né? E aí fica aquela insistência, isso é desde quando eu era adolescente, fica naquela insistência, né? Ó, o americano fala assim, o britânico fala daquele jeito. Claro que tem diferenças bem acentuadas entre eles, mas você mencionou o português no Brasil. Isso acontece nos Estados Unidos, né? O inglês falado nos Estados Unidos, em Nova York, na periferia, no Brooklyn, de Nova York, por exemplo, que eu tive contato lá, ele é muito diferente do inglês do meio de Manhattan. Isso para ficar em Nova York. Se você vai para outra região dos Estados Unidos, muda completamente. Então, essa de você concentrar no sotaque, isso eu estou te falando isso porque isso sempre foi uma trava para mim para aprender o idioma, porque eu sempre quis reproduzir o sotaque mais perfeito possível, vamos dizer assim, e é uma bobagem isso, porque ele literalmente não existe, né? É perfeito de quem? Eu tenho que ter uma referência. E aí, nessa de ficar tentando achar uma referência única, a gente tem as nossas próprias características vocálicas, né? Os nossos fonemas, e aí você até talvez consegue emular uma referência, mas não fica natural e acaba criando uma trava. Eu comecei a refletir sobre isso tempos mais recentemente para perceber que isso é uma forma de atrapalhar, né, o aprendizado, de você querer emular e copiar um sotaque determinado. A questão é você aprender o que diz aquela frase, aquela palavra, e falar, claro, do seu jeito. Isso é desafiador para mim, virginiano, que gosta das coisas, sabe? Tudo muito sistematizado, tudo muito perfeita. Eu tenho uma dificuldade até de falar em público, assim. Eu não tenho essa desenvoltura que você tem, por exemplo, mesmo sendo muito mais velho que você, né? Eu não tenho essa desenvoltura que você tem, eu fico constrangido, porque eu fico com receio de errar, né? E isso é uma bobagem, e é o que acaba atrapalhando o aprendizado, porque para aprender a falar, é falando mesmo. E aí você vai falar do seu jeito, vai cometer erros de gramática, evidentemente, vai pronunciar talvez uma palavra que o nativo lá vai ter dificuldade de entender, porque né, ela foge muito do convencional, mas nisso você vai se adaptando e vai evoluindo, né? Então tem que abrir a mente para isso, para falar. O curso que eu comprei, sem fazer o jabá, que eu vou nem falar de qual é a escola, mas o curso que eu comprei, ele é focado na conversação. Eu tenho 2 aulas, 2 conversas por semana, que faz mais de mês que eu não estou fazendo, porque eu posso fazer a qualquer momento, então está lá parado. Mas a proposta é as aulas gravadas, e aí a gente tem aulas de. Aí a conversação, obviamente, online, né? Aí você reserva 1 hora por dia lá, conversa em grupo e conversa individual, assim como eu e você, no idioma inglês. E ali, cara, quando eu estava fazendo no começo do ano, então, eu estava percebendo como era interessante. Você se coloca à prova, se coloca para falar mesmo. E aquilo que eu disse no começo ali, né? O cérebro ele vai se adaptando, ele vai tendo que se virar. E isso melhora demais o inglês. Mas enfim, eu tô me adiantando aqui, mudando de assunto, já falando de idioma, tal, porque na verdade é tudo uma coisa só, né? Tudo uma coisa, tudo envolve a viagem. Você falou na introdução ali que a gente não vai falar de direito. Vamos ver se a gente consegue não falar de direito, mas a gente tem essa formação no direito muito enraizada, né? E trabalha com isso, né? Hoje mesmo foi um dia bem produtivo no trabalho ali dentro do direito, mas eu quero falar sobre isso. Eu vou passar para deixar você falar também, para não ficar um monólogo aqui, mas eu quero falar sobre isso, que é a experiência como a experiência como um todo, nossa, a cultura que a gente vive é o que vai replicar, é o que vai definir o que é a melhor viagem, né? Eu quero abordar esse tema contigo, quando a gente estiver falando de viagem propriamente, de comentar sobre isso. A viagem, ela é, assim como a fotografia, o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo, né, que eu admiro demais, para mim é uma referência, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que você não fotografa como equipamento, né? Você fotografa a sua cultura. O equipamento ali é só um meio. E a viagem é assim também, né? A viagem, para ela ser interessante, para ela ser proveitosa, ela não é viagem isolada, ela só vai ser mais interessante dependendo do que é a sua experiência própria, quais são as suas aspirações, o que você espera. Então é tudo um conjunto. Mas é isso, eu estou me adiantando aqui, puxa a pauta aí, senão eu fico falando sozinho que 1 hora cai a live aí e você não fala nada, meu filho. Não, tranquilo, Roger. A ideia mesmo, sempre que eu convido as pessoas aqui, é
o convidado falar mais do que eu, né? Porque eu gosto bastante de conversar assim, de entrevistar as pessoas, sabe? Peguei gosto. Legal Até tô pensando demais, esse cara. um dia, né? Quem sabe ter um talk show, já pensou? Muito legal, muito legal mesmo, cara. E aí é uma versatilidade tão bacana. E você ainda da área do direito ali, eu vi que as suas lives são mais voltadas para essa área, aí você vem com essa proposta de conversar sobre viagem, é muito legal. E é exatamente o que eu estou dizendo, aliás, você não é o cara do direito, aquele cara dentro de um quadradinho, entendeu? Você é o Ariel com suas experiências de vida. E aí, aí você é o único, né? Isso que é legal. Então, as pessoas que estão te acompanhando, vendo a sua live aí, tá vendo uma pessoa que é única, né? Sim, Isso é claro. muito interessante. E assim, eu pensei o seguinte, poxa, eu vou chamar o Oswaldir para a gente conversar, né? Eu até me surpreendi quando você falou que não tinha muito costume de fazer live. Eu falei, poxa, o Nunca Oswaldir vem fiz. com a câmera lá na viagem, né? Tá sempre ali. Só que eu pensei, poxa, talvez seja isso, né? O cara geralmente está atrás das câmeras, tá Aham. fotografando. Geralmente ele não aparece tanto, né? E tá mais registrando o momento e vivendo aquilo, né? Também tem essa filosofia por trás disso, eu imagino, né? Você Sem geralmente dúvida, é exatamente isso. é, né? É exatamente isso. Mas aí é interessante que, às vezes, as pessoas me cobram, entre aspas, assim, alguns cobram mesmo, mas para aparecer mais. E eu acho interessante isso, que tem a ver com o que eu estava falando de a gente ser exclusivo na nossa personalidade, nas nossas individualidades. Né? Eu gosto mesmo, prefiro ficar ali atrás das câmeras, atrás da lente, mas isso tira um pouco dessa questão de você se identificar com o fotógrafo, com o advogado, né? Com o professor, enfim. Quando você vê o rosto dele, vê o timbre de voz, vê ele falando, e se direcionando a você, aí você cria uma intimidade, uma relação diferente. E ela fica muito mais interessante, na verdade, porque aí fica um conjunto mais completo, entendeu? Não é só o professor de filosofia, o professor de direito lá, o grande fotógrafo, que, claro, é legal acompanhar a produção de pessoal, de gente que é excepcional, mas ela é tão legal quanto, eu acho, acompanhar pessoas que são relativamente comuns, assim, né? Como você se identifica literalmente com a pessoa, porque ela tem um gosto como o seu, tem uma visão de mundo parecida com a sua, e aí ela mostra uma habilidade, um conhecimento lá para acrescentar o seu próprio conhecimento, então é muito legal. E aí, então, baseado pensando nisso, eu pensei, quando eu recebi o seu convite, né? Falei, é uma oportunidade muito legal mesmo, embora cause um certo constrangimento, como eu disse, mas é uma oportunidade muito legal de começar a aparecer mais, fazer mais vezes isso mesmo, porque assunto não falta. A gente nem começou a falar de viagem propriamente, e assim, a gente tem muita coisa para poder conversar, para compartilhar, e quando a gente compartilha é mais gostoso, né? Parece que os nossos conhecimentos, assim, eles se expandem de uma maneira impressionante, só de compartilhar o que você está refletindo, está sentindo. Só de verbalizar isso, você já tem uma percepção diferente. É muito legal. Sim, sim, Oswaldir. Agora entrando no assunto da viagem em si, eu quero saber, Oswaldir, de você primeiramente, assim, o que que o Oswaldir sentiu para começar a querer viajar, descobrir esse mundão? Ele fala que ele é viajante nas horas vagas, mas está todo tempo ali com fotografia mundo afora. Não dá para saber se ele está em Santa Catarina, se ele está fora do Brasil, se ele está em outro estado, nas horas É. vagas, mas né, ali postando, você não sabe se o Quanta hora Oswaldir vaga? tá, né? Quantas horas vagas esse sujeito tem, né? Mas é aquela história também, né? A gente tem que relativizar e saber avaliar isso também. O Instagram, ele é uma rede que eu acho muito interessante, né? É uma rede social muito interessante para compartilhar experiências, mas é claro que ele também traça às vezes ele faz um recorte que não é propriamente o correspondente ao todo daquele indivíduo, né? Dificilmente você vai ver uma postagem aqui quando a gente tá na pior, está passando por dificuldades, né? Tá dando errado as coisas, não está bem. Ele vem, o Instagram basicamente ele funciona como aquela vitrine para assim demonstrar o que tá funcionando, que tá ok. As viagens, por exemplo. Aí fica a sensação que eu estou viajando o tempo todo, né? Essas horas vagas aí, como você falou, mas como tem hora vaga, sujeito, né? Tem mais horas vagas do que horas preenchidas com outras atividades. Mas não é porque claro que é um recorte. Mas assim, Daniel, falando também mais diretamente, embora eu viaje menos do que eu gostaria, isso é fato, mas
sem dúvida, eu também viajo, eu sei disso, eu viajo, eu tenho a felicidade, tenho o privilégio de poder viajar com uma frequência maior do que a média, né? Maior do que muitas pessoas é, não têm a mesma oportunidade. Mas, assim, tudo começou relativamente há pouco tempo, um pouco antes de a gente se conhecer, a gente se conheceu lá em 2018, finalzinho, né, dezembro de 2018. Eu comecei a viajar para valer mesmo em 2017, um ano antes, assim. Então foi o seguinte, eu sempre fui fascinado por conhecer o mundo, né? Conhecer as culturas. Eu gosto muito de leituras e então de cultura propriamente, da cultura dos povos, assim. Eu sou formado, não sei se você sabe, mas eu sou formado em ciências sociais. Então eu tenho uma formação nas ciências sociais que é uma formação muito sólida assim em relação à minha pessoa, entendeu? Eu costumo dizer até que as ciências sociais ela é uma formação anterior, e além de cronologicamente anterior ao direito, ela também é uma base para o direito, né? O direito veio depois, e embora seja minha atividade profissional, o direito, a sociologia, a antropologia, a ciência política, ela é anterior. E porque era algo que sempre me instigou, a sociologia, a antropologia. Então, eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo todo. E a gente ficava esperando o momento certo, né, de conhecer o mundo todo. Geralmente ele está relacionado com a questão financeira, mais, menos o tempo, mais o financeiro, que é um grande bloqueador. E aí eu estava esperando, então, não é que eu estava esperando, mas eu sempre gostei de viagem e ficava aguardando o momento ideal, que seria quando tivesse sobrando dinheiro e sobrando tempo. Duas coisas que geralmente a gente não tem, né, sobrando assim. Aí eu pensei, não, se eu quiser, eu já estava lá com meus filhos, 37 anos já. Se eu quiser conhecer, começar a conhecer o mundo, tudo que eu quero conhecer, e eu quero conhecer muita coisa, eu não conheço nada da Ásia, por exemplo, né? Então tem mais da metade do mundo que eu nunca fui e eu tenho muita vontade de conhecer. Então, assim, o roteiro não falta. E se eu quiser começar a conhecer tudo isso, eu tenho que começar o quanto antes. E aí foi lá em 17, pensei, não, vou começar a fazer umas viagens diferentes, internacionais, em outros lugares, e vou me lançar. E aí eu lembro, olha só como é que é curioso isso. Eu lembro que eu escolhi, a primeira cidade foi Nova York. E aí eu escolhi Nova York, dentre outras razões, olha só que coisa mais inusitada e pouco comum também. Às vezes até pessoas próximas de mim não sabem disso. Mas eu escolhi, dentre outras razões, Nova York, por causa eu pensei em comprar uma guitarra para mim. E aí eu tenho uma loja de guitarra lá em Nova York, muito famosa, assim, para quem gosta desse tipo de coisa, que é a Guitar Center. Aí, e você chega lá nessa Guitar Center, ela é um paraíso para os músicos, assim, né? Os instrumentos de ponta, de alta tecnologia, aquela coisa que é cobiçada pelo mundo todo. E você pode tocar os instrumentos na loja lá, ficar o dia inteiro brincando na loja lá com os instrumentos, sem problema nenhum, testando tudo, entendeu? Equipamentos que você, para nós aqui, é aquela coisa quase que uma relíquia, entendeu? E aí esse era um dos motivos, um dos fatores fortes, assim, que eu diria, que fez eu escolher Nova York. Porque eu quis conciliar duas coisas também, né? A oportunidade de ir num lugar diferente, de repente treinar o inglês, uma cidade cosmopolita, né? A maior do planeta, talvez, pelo menos no nosso ocidente aqui, na nossa metade do mundo, é a cidade mais cosmopolita que tem, com várias culturas. Como? De música, né? De muita Muito, música. muito, de tudo, de tudo. Nova York é um lugar que eu já fui 3 vezes, por exemplo. Eu gosto muito de lá. E aí eu quis conciliar também de trazer esse instrumento, né? E aí eu falei, eu vou trazer uma guitarra específica, porque eu gosto muito do Guns N' Roses, da minha época de adolescência. Eu passei a adolescência inteira ouvindo Guns N' Roses. E aí o Slash, que era aquela figura icônica com a guitarra Les Paul dele. E eu fui lá atrás de uma Les Paul, uma Gibson Les Paul. E aí, quando você me convidou para falar de viagem, eu até imaginei, né? Certamente ele vai perguntar nos lugares mais interessantes, quais são os lugares mais interessantes. E eu vou falar melhor sobre isso mais adiante, quando você efetivamente perguntar. Mas já adiantando, dando um spoiler, essa questão do lugar mais interessante depende muito das suas preferências, né? Da sua coisa que você quer se divertir, né? Por exemplo, quando eu cheguei nessa loja que eu te falei, ela fica bem próxima da Times Square,
E aí você entra nela, legal, você desce uma escadaria, ela meio que é subsolo, sabe? Aí você desce uma escadaria, na frente assim tem um painel de LED, assim, como se fosse uma super televisão, que é filmagem de shows, né? Então parece que você tá no palco e ali tá a plateia vibrando no show de rock e tal. E aí você desce isso, chega lá, pra mim isso aí era um paraíso, cara. Eu tava ouvindo assim a música, o som rock and roll rolando, e ali pra mim era um deleite, cara. Eu fui na guitarra, escolhi minha guitarra lá, trouxe minha guitarra de lá, mas eu fiquei horas lá brincando com a guitarra. E como eu falei, são instrumentos que pra gente são muito, muito difíceis, até pelos valores, né? Os instrumentos aqui americanos são muito caros, porque já é caro lá para eles. E aí tem toda a questão da importação e taxação, é muito, muito inviável. Para um hobby, por exemplo, eu me permiti um super luxo assim, de trazer uma guitarra como essa, porque ela é um valor desproporcional para um hobby. Mas assim, para realização pessoal, satisfação, foi fantástico, entendeu? Então eu passei um dia de Nova York, basicamente, da viagem, foi dentro do subsolo lá, ouvindo, vendo as guitarras, brincando com a guitarra, violão lá, foi muito legal. Você tem ela aí ainda, né? É claro, eu pego ela direto, ela é meu xodó. Não desfaço de jeito nenhum. Aí tem toda a questão para trazer para ela com uma aventura, né? Eu tinha na dúvida se eu tava na cabeça que eu tinha certeza que eu não ia despachá-la, porque eu vi várias histórias de bagagem, instrumento na bagagem do avião, que ele se quebra, né? Ele tem que ser muito bem acondicionado para ele fazer uma viagem dessa no bagageiro. E aí já fui criando um monte de neuras, assim, falando, não vou despachar de jeito nenhum. Mas aí se eu não despacho, tem que levar em cima do avião. Foi o que eu fiz. E aí sem saber se eles iam me deixar com um trabolho daquele, né, e dentro do avião. Enfim, isso é uma história que também dá para conversar por muito tempo aí, mas foi uma aventura trazer. Então ela é um xodó. Além de ser aquele primeiro contato lá que eu tive na loja, ela tem todas as histórias de trazê-la para cá. Nessa volta eu fiz uma escala em Ponta Cana, que o dia inteiro no aeroporto lá, porque deu um overbook, fiquei um dia a mais, uma confusão danada para voltar dos Estados Unidos, e com a guitarra nas costas lá. Então ela já vem na aventura, entendeu? Já vem escrevendo história. Então ela é meu xodó. Que da hora, cara. Tá vendo? São umas histórias assim, Oswaldo, que valorizam ainda mais, né? A trajetória, né? O momento, o objeto, né? Sim. Não é só é uma história ali, né? Tem tudo ali um significado maior e você vai levar isso para sua vida toda. Então, são esses momentos que são muito mais importantes do que tirar uma foto, do que comprar, sei lá, qualquer coisa que seja, mas o significado daquilo, né? O momento, né? Que você vai guardar para sempre. Interessante. E assim, Oswaldir, você tem noção de quantos lugares? Você faz listinha de lugares que já visitou? Você tem um número assim aproximado de países? Eu já fiz, porque são todos muito queridos, assim, né? Então eu sei exatamente cada lugar que eu passei. Mas assim, eu tenho dificuldade de contar, me ajuda a contar aqui, Adriel, porque é o seguinte, se for contar Vaticano e Mônaco, como o Principado de Mônaco, como países, e teoricamente... Então, aí são 11 países. Aí assim, né? Talvez a FIFA talvez reconheça só 9, né? Descontando esses dois. Mas eu costumo contar 11, se você contar o Vaticano, que teoricamente é o menor país do mundo, inclusive, né? E o segundo menor é justamente o Principado de Mônaco. Então, se você considerar esse Mônaco como um país, né? Eu estava, claro, na viagem de Roma, e aí eu conheci o Vaticano, e aí nessa mesma viagem, inclusive, eu fui para a França também, no sul da França lá, e passei por Mônaco. Passei 2 dias em Mônaco. Se for contar isso como um país, aí são 11, entendeu? Mas aí tem essa questão. Não sei nem sei se conta, porque tava ali de passagem, assim mesmo. Não, eu considero, Zódio. Eu considero até aqueles que eu fui no aeroporto. Eu falo assim, eu estive lá. Foi Marrocos, eu fiquei 2 horas, mas eu tava lá, não interessa. Até o Punta Cana, que eu te falei, que eu não saí do aeroporto, né? Não, tá contado o Punta Cana, já passei por lá, então tá lá. O Túlio Maravilha, o futebolista, né? Ele fez na contagem dele, ele chegou no gol, né? Mas que ele contava até o replay, ele contava gol dele, entendeu? Aí ele conseguiu chegar. Não sei o quê. E aí as viagens, assim, esses dias eu tava fazendo, não faz muito tempo, Adriel,
Um colega, um amigo aí virtual da rede me perguntou sobre isso, e aí eu fui no Google Maps, e ele tem um relatório, né? Ele está melhor do que nós, na verdade, onde nós estivemos aí nos últimos anos, e eu me surpreendi, porque aí ele realmente conta de tudo, né? As passagens também, né? Aí é impressionante, porque só a região do Brasil aqui são muitos lugares, né? Mas eu considero, para minha contagem mesmo, tem que pelo menos passar um dia, né? Falar que ficou um dia lá e não dentro do aeroporto. Então, por exemplo, eu não considero o Ponta Cana que eu conheci. Aliás, talvez é um lugar para voltar, mas eu não considero que eu conheci Ponta Cana, não. Agora, o Vaticano, acho que dá para contar, né? Vai te contar, né? Cara, e assim, vamos falar de Vaticano, é sensacional aquele lugar. É um lugar que eu mais fiquei impressionado. Eu não sou religioso, eu não tenho religião alguma, mas eu sou apreciador demais da cultura, como eu falei, né? Lá desde das ciências sociais, esse interesse antropológico que eu tenho, sociológico, em relação às pessoas, em relação ao mundo. Então a religião é um assunto que me interessa muito. E conhecer o Vaticano é sensacional, mesmo para quem não tem religião. Eu acho que para quem tem a fé, é devoto ainda do catolicismo, né, apostólico romano, deve ser ainda mais espetacular. Mas eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Vaticano. Conheceu o Vaticano? Sim, 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 sim. Eu considero, tava em Não é? Roma. Ah, são dois lugares. Vou visitar um dos lugares mais espetaculares assim para ir. Eu falei, com certeza eu tô indo. Peguei um daqueles trens lá que eu fiz um mochilão, né? Esse tempo Sim. aí eu fui mesmo, raiz, trenzão, cheguei lá rapidinho. Não, então você entrou na Basílica de São Pedro, imagina. Você Então, foi no Vaticano ou ficou só na praça? Aí aquela. não, pode falar, pode Não, falar. eu ia falar, tem que entrar na Basílica, porque ficar só na praça aí é só é só uma rodinha ali, né, pra falar que entrou no Vaticano. Então, eu tava em Roma, mas era meu último dia. Fiquei Ah, poucos dias, né? Aí tinha que agendar, tava uma fila enorme lá e não consegui entrar. Mas eu falei, eu tô de passagem aqui. que pena. Que pena. Eu subi no domo, mas eu ia te dizer então, aquilo que mais, uma das coisas que mais me impressionou nessas viagens todas que eu fiz é entrar na Basílica. Ela é colossal, colossal. Quando você chega na praça, ela já é muito grande, né? A praça lá, São Pedro, e tem aquelas colunas de Belize, é muito interessante. Mas como é um lugar aberto, você vê que aquilo é imenso, é muito grande, mas ele não tem um impacto tão grande quando você entra na Basílica, porque aí você vê um ambiente fechado, só que ele é absurdamente, ia ser muito colossal. E aí não foi aqui, embasbacado de ver aquela construção. E você entra na Basílica, logo na entrada tem a Pietà de Michelangelo, é tipo o primeiro adorno que você vê ali, né? A guirlanda da porta lá é a Pietà do Michelangelo, entendeu? Então, assim, é surreal aquele lugar, cara. É muito impressionante. E eu tive a oportunidade aí eu subi até, tinha reservado, como você falou, né? Tinha reservado a subida ao domo. E a escadaria acima, cara, não tem nada de elevador. Você tem um elevador até uma certa altura, depois a escadaria. É muito escada, inclusive. Só que lá em cima, eu tenho foto, inclusive, no perfil aí. Lá em cima você tem uma perspectiva de Roma sensacional, né? Você está no ponto mais alto de Roma. O domo é muito colossal. Ele foi projetado pelo Michelangelo também. Né? A ideia do domo assim, foi o desenho dele. E é sensacional, cara. Aquilo quando eu entrei lá. Porque aí soma as duas. Soma tudo, sabe, Adriel? A questão arquitetônica da coisa, né? A arte. E você tem como eu disse, a Pietrá é só logo na entrada. Você tem diversos monumentos lá enfeitando aquela basílica. Então você soma a arte, a história da arte está ali. Eu tinha acabado de visitar os museus do Vaticano, que são os números mais espetaculares que eu já tive a oportunidade de conhecer. E aí você tem, então, a arte, tem a arquitetura e tem a própria história da humanidade ali, né? Muito, muito. A fé cristã, ela congrega aí. A última vez que eu tinha visto um número que contava isso, eu acho que era de 2 bilhões de pessoas, não, considerando todo o cristianismo, né? 2 bilhões de pessoas. Aí você tem a sede da Igreja Católica Apostólica lá, é, ela é um Estado, embora o Vaticano em si seja um Estado real pequenininho, mas ele é uma congregação de bilhão de pessoas, entendeu? O mundo afora. E Sim. aí
Aí você se soma todas essas coisas, né? A beleza estrutural, a arte, a cultura, a história da humanidade, e ali é o centro de uma religião que congrega um número gigantesco de adeptos. Assim. Então isso tudo é fascinante. Inclusive eu fiquei alguns dias em Roma, eu tive a oportunidade de fazer era Páscoa. Tipo, a Páscoa, no período da Páscoa no Vaticano é melhor que o Natal, né? Porque o Natal é só celebrado o nascimento, mas a Páscoa é a semana inteira. Inclusive o Papa faz a Via Crucis, ele replica isso, é a semana inteira, a Semana Santa. Então é o principal feriado do Vaticano, é a Semana Santa. E é onde está mais cheio de gente também. Mas eu tive a oportunidade de ver a missa papal, assim, feita, né, celebrada pelo próprio Papa. É um Papa muito querido, aliás, eu admiro muito, muito esse Papa que temos lá hoje. E sensacional, cara. Tem uma foto também que eu acho que eu já tenho no perfil aqui, que ele tá pertinho assim, ele tá olhando para minha lente. Eu acho que eu até coloco isso na legenda assim, porque a lente pega um momento bem que ele tá direcionado para mim, sabe? Então ele parece que tá olhando, parece não, ele está realmente olhando para a lente, é bem, bem, bem emocionante, cara, bem legal. E Oswaldir, falando em foto, essa foto com certeza foi uma das mais marcantes que você tem. Mas você tem, assim, um ranking, assim, por exemplo, essas aqui são as fotos mais espetaculares, seja pela beleza do lugar, pelo momento. Você tem, assim, ó, essas aqui são meus xodós, assim, as E fotos. não, então, assim, talvez seja clichê o que eu vou dizer, mas para mim é verdadeiro isso mesmo. Não, não dá para escolher, sabe? É questão meio de filho, assim. Né? Porque, assim, depende do momento. Eu posso fazer uma lista. Quando você me chamou para conversar sobre esse tema, eu imaginei que vinham perguntas assim, né? E eu já fiquei pensando, eu vou elaborar uma lista dos principais lugares, eu vou falar uma lista lá de fotos e tudo mais. Mas a verdade é que assim, depende, cara. Eu te dou uma lista hoje, semana que vem, se você me perguntar, eu vou ter alterado essa lista, entendeu? Porque depende do meu momento, depende daquela vivência. Tem fotos, sim, que eu gosto mais. Isso é interessante. Tem fotos que eu gosto mais do que outras pessoas que compram. Por exemplo, eu vejo isso porque eu consigo ver o alcance que a publicação tem, né? Como a minha conta é daquele modo profissional, então eu consigo ver estatística dela. E aí eu consigo ver, então, o alcance, a recepção, o engajamento que aquela postagem tem. E aí o que eu percebo, e isso acontece com muita frequência, é eu ter uma preferência e ela não ser tão, sabe, tão engajada assim quanto a outra que eu não acho que é tão interessante assim. Né? As pessoas que acabam vendo a fotografia gostam mais do que a mim. Mas, assim, de novo, depende do momento. Sim. Eu posso escolher algumas que eu tenho. Provavelmente, se eu fizer um ranqueamento, talvez eu faça esse exercício aí, essa tarefa, para tentar mapear isso. Talvez eu faça um ranqueamento e talvez uma ou outra foto sempre vai aparecer nesse ranqueamento. Aí é um indício que essa aqui ela tem alguma coisa, né, que te traz coisas assim especial. Mas assim, para te dizer, quais são as melhores fotos? Não tem, cara, não tem. Depende do momento, tal, mas Ah, sim. E assim, Oswaldir, deixa eu te perguntar, você viaja bastante, assim, mas você já pensou em um dia, por exemplo, viver disso, de fotografia ou de viagem, ou trabalhar viajando, ter um trabalho que você muito. coma assim, você já pensou nessa possibilidade? Muito, meu querido, muito, muito, muito. Aliás, até tem a ver com o aceite aqui do seu convite, porque eu poderia conversar contigo fora das redes sociais, mas eu fiz questão de aceitar o convite para nessa plataforma, nesse esquema aqui nosso, justamente para começar a destravar isso. Eu quero muito, quero muito, para aproveitar nossas valências, sabe? Tem a ver com aquilo que eu estava dizendo da nossa individualidade. Eu não sei você, mas eu tenho um certo, não sei se tem a ver com o signo ou não, nem acredito muito nisso, mas tem umas coisas que é tão precisa na descrição do meu signo que fica difícil de se esquivar. Eu tenho essa coisa de não querer errar, sabe, de querer sempre fazer de uma forma absolutamente perfeita, redondinha. E toda vez que você tenta fazer isso, e você se coloca nessa perspectiva, fatalmente, a menos que a sua autoestima seja muito estratosférica, né? Que é fora da realidade. Porque senão, fatalmente, você sempre vai achar que você é uma pessoa não tão interessante.
Né? Porque, ó, vamos pegar um exemplo seu. Você está se especializando aí, você se especializou em crime cibernético. Eu não duvido de nem um pouco da sua alta capacidade já, tão jovem, já aprendendo. Mas eu sei também que tem gente na sua área com muito mais experiência, né, com muito mais gabarito e tudo mais. Se você se comparar a pessoa que tem muito mais experiência que você vai se achar, né, aquém desse profissional. E se você faz isso de forma generalizada, e eu fazia isso até ontem, talvez faça até hoje. Então a fotografia, que eu gosto de fotografar, mas tem um fotógrafo melhor que eu. Eu gosto de sociologia, eu gosto de estudar os povos, a cultura, mas tem um pessoal que faz isso melhor do que eu. E aí, se eu for nessa linha, então, eu vou sempre me colocar para baixo. Isso. Mas aí, refletindo sobre isso, e aí linkando com essa pergunta que você me falou de trabalhar com isso, né? Dá para conciliar. Se eu pensar, então, que eu posso sim fazer um tipo de negócio aqui, que eu aproveite as viagens, a fotografia, e a fotografia, inclusive, tem um campo aí de atuação muito vasto para rentabilizar mesmo, né? Assim, fazer de forma profissional a coisa. E aí eu pensei, por que não? Né? Por que não? Por que eu não posso ser um fotógrafo, digamos assim, um mestre até da fotografia, por que não? Com as características que eu posso vir a desenvolver trabalhando e dedicando mais a isso, né? E aí isso vai valer para fotografia, vai valer para viagens. Então, sim, eu tenho ideias e estão engavetadas, mas um dia eu tiro elas da gaveta de trabalhar, né? Fazer isso de forma profissional, sem perder, claro, o prazer de fazer a coisa, né? Porque, na verdade, é aí que está o X da questão. É fazer de uma forma profissional, a gente explorar valências que a gente tem e gosta, e sem perder a diversão, né? Não só fazer para rentabilizar também, mas sem perder a diversão. Mas Pode falar, pode falar. não, só pode falar. Eu só ia concluir dizendo isso, né? Que a gente tem muitas valências e tem que dar vazão a isso, entendeu? Por isso que essa ideia de trabalhar com isso, eu tenho, com certeza, tá no meu horizonte, sim. Sim, você falou um negócio interessante, Oswaldir, de você unir o seu trabalho com algo divertido, com um lazer. Uma coisa que eu investi bastante foi na comunicação, e aí eu comecei a produzir os vídeos. Minha primeira especialização foi no direito internacional, né? Eu comentei com você, fiz a inscrição em Portugal. Aí depois eu entrei no digital, eu também curto bastante esse campo informático tecnológico. Mas aí que tá, eu comecei a produzir os vídeos, Oswaldir, aí eu comecei a ter umas ideias, né? Aí eu falei assim, poxa, direito internacional a gente faz muito direito comparado com as leis de outros países, né? Tratados, enfim. Aí eu falei assim, poxa, vamos ver algumas leis de outros países que, sei lá, sejam interessantes e tal. Eu fui pesquisar, né? Fui com a cara e a coragem, fui pesquisar. Aí eu percebi, cara, que tinha muitas leis estranhas em outros países, do nosso ver, né? Sim, da nossa perspectiva. Isso, mas que são costumes em outros lugares. Eu falei assim, poxa, eu vou gravar uns vídeos dessas leis, né? Aí comecei, fiz de alguns países e ficou bem legal, né? Que eu chamei o quadro de os Stranger Laws, né? As leis estranhas do mundo, né? Aí um dia eu peguei os Estados Unidos, no Alabama era tal lei, em Nova York tal lei, não sei o que tal lei. Aí outro dia Inglaterra, aí gravava os vídeos, né? Daquele jeito. Aí Canadá, aí fui me arriscando, cara, fui falando, pegando assim, e foi bom pra caramba, né? Eu não tô fazendo mais, eu penso em voltar a fazer, não fiz mais. Mas foi, cara, foi muito legal e o maior prazer em fazer isso. E, assim, eu fazendo de casa e tal, mas eu pensei, poxa, eu estando no lugar um dia, fica muito mais interessante, né? Tudo hoje é muito visual. Então, se você pega, está no lugar, né, falando sobre aquilo, cara, fica sensacional também. E eu fiquei pensando nisso, né? Falei, poxa, tanto de lei que tem em outros lugares, né? E que a gente pode, sei lá, trazer para cá uma reflexão, né? Então eu peguei até uma aqui só para você ter uma ideia, né? Que nem, por exemplo, Estados Unidos mesmo, que você comentou, né? Por exemplo, Tennessee tem o crime de compartilhar senha. Você não pode compartilhar a senha com outras pessoas, é considerado um crime. Aí você vai, por exemplo, Alabama, tem lá um artigo que fala que é proibido você dirigir vendado. Assim, umas coisas bem às vezes é redundante, mas é engraçado pra caramba, né? Então, assim, você vai pegando outros países. A própria África do Sul, cara, eu fui pesquisar,
os animais têm direito de passagem na estrada por lei. Então você tem que conceder, esperar passar ali. A gente acho que se deparou lá com os babuns, né? Se eu não me engano. A gente está vindo para o Cabo da Boa Esperança, né? O cabo é muito legal. A gente era os babuínos lá, E sensacional. Mas depois eu vou te contar uma história que eu cruzei com os elefantes lá. Aí não precisa de lei, cara, é uma lei natural. Você não se arrisca, não se atreve a não dar espaço para ele. Depois eu conto essa história, eu adoro essa passagem. Mas é isso, vai somando as coisas aí. É muito legal mesmo o direito comparado. Na verdade, o direito ele tem essa fonte mesmo universal, né, vamos dizer assim. A gente, desde quando o direito é direito, ele tem essas referências. E aí você faz aquilo que a gente estava comentando, de trazer um negócio que é divertido, né, de, assim, comum, a gente refletir sobre a lei, ao mesmo tempo que a gente reflete e pensa sobre, né? Por que fizeram, por exemplo, o legislador lá do Alabama achou que era necessário fazer uma lei, né, que proibisse o sujeito de entrar. Alguma razão teve, sabe? Ela teve um processo legislativo, um processo, né, para a criação da lei, lá, um processo legislativo. exato. Teve várias pessoas que pensaram. A gente reflete sobre isso, né? Várias pessoas que ganham muito bem para fazer isso e faz coisas que a gente nem entende. Mas ela tem um porquê, entendeu? Ela tem um porquê. E aí você soma tudo isso, a diversão, a graça e a reflexão. E se você puder fazer isso, a ideia é bem bacana mesmo, se puder fazer isso no local, né? Você vai lá infringir a lei, já pensou que vídeo bacana, você lá na Bamba dirigindo vendado aqui só para ser uma... né? fazer uma como é que é? Uma rebelião civil, né? Uma revolta civil, lá, uma desobediência civil, né? Você vai lá e anda vendado só para contrariar a lei. Mas deixa eu falar a história rapidinho dos elefantes, que isso também tem coisa a ver com a viagem. Então, foi naquela mesma viagem que eu conheci você, mas aí eu fiz a Garden Route, eu saí de Cape Town e eu fui até Porto Elizabeth, né? Aquela cidade que é bem mais a leste da África do Sul. Aí nisso tem a Garden Road, que é um trecho ali de 200 quilômetros, mais ou menos. Mas eu peguei o carro e saí de Cape Town e fui parando nessa cidade. E aí, Adriel, teve assim, cara, isso talvez uma das experiências mais fantásticas que eu tive em viagem, assim, pessoal, aquela que me tocou mais ainda do que o impacto de, por exemplo, ver a Basílica de São Pedro, foi esse contato aí eu fiz o safari, né? Esses contatos com o habitat dos animais. Então, assim, contando rapidamente, para não ficar muito longo, mas eu estava fazendo esse trajeto, saí lá de Cape, eu levei uns 12 dias para fazer essa viagem, de 700 quilômetros. Então, era bem calmamente mesmo, era para aproveitar o caminho, aproveitar a jornada, né? Que é o mais gostoso do que propriamente sair do ponto A para o ponto B. E aí, olha que curioso, na cidade de Naisna, que é no meio desse caminho aí, inclusive já é a Garden Road, tem um santuário lá de elefantes, e você interage com eles, você dá comida para os elefantes, é muito legal. Eu dei comida, o elefante pegou com a tromba dele e pegou na minha mão, isso é muito legal, assim, você vê um animal daquele tamanho, é o maior terrestre, né, o animal terrestre maior que a gente tem na Terra, o elefante africano, e aí eu tinha interagido com ele. Só que olha que curioso, embora ele está ali no espaço muito aberto e tudo mais, ele tem aquela aura de zoológico porque eles estão alimentados, né? Então estão em cativeiro, eles não estão num habitat de verdade. Então eles são ali muito bem cuidados, né? Muito bem cuidados, mas eles até bate o ponto lá, né? Porque você faz sempre o mesmo trajeto de turista. É legal fazer, você pode ir lá, reserva o horário, e aí você vai e interage com eles, inclusive dando alimentos, tudo. Então é bem legal. Mas eles estão, como eu disse, como eles não estão no habitat propriamente, então é legal o contato, essa interação, mas não é o habitat. E eu estou contando isso por quê? Porque logo adiante, 1 ou 2 dias depois, eu segui viagem. E aí eu entrei no lado do parque. Aí sim, um parque nacional lá da África do Sul, que é reserva deles, né? Aí é habitat deles mesmo. E aí, cara, sensacional. Eu dirigindo lá, fazendo um self-safari, né? Que é aquela que você pega o carro, entra no parque, é por sua conta, anda à vontade. E eu dirigindo lá, tempão, passava vários minutos, e lá eu sabia que era uma das maiores concentrações de elefantes da África toda, é esse Ado Elephant Park, que é próximo, não é muito distante de Naisna, não. E aí eu dirigindo por vários minutos, só que ali é a casa deles. Aí não tem horário, entendeu? Ele pode não aparecer, né?
E eu não via ninguém, não via animal nenhum. Falei, será que eu não vou ver nem elefante? De repente, cara, eu paro assim e vejo uma moita lá se mexendo, né? E eu falo, finalmente vou ver um animal, né? E aí é um gigantesco elefante, assim. E aí, cara, muito engraçado, Ariel, porque ali, diferente, eu tinha dado de comer na boca deles há 2 dias antes. Só que é completamente diferente a experiência, cara, porque ali é a casa deles. Exato. Ali é a casa deles. Aí eu parei no carro, o carro funcionando ainda, apareceu é meio que o líder, eles sempre estão em manada, né? E aí começa a aparecer os outros em volta, assim, cara. E aí, cara, é muito interessante porque é o seguinte, eu tô com a câmera ali, né? Eu sou o sniper ali com a câmera. Só que eu fiquei apreensivo, cara. Olha que loucura isso. Era muito real o meu medo de eles literalmente passarem por cima de mim. Porque, assim, eles são muito imensos. Eu tava com um carro compactozinho, claro, não é tão pequenininho assim, mas era um carro compacto. E eu fiquei com medo de um elefante daquele lá falar, vou encostar aqui, vou dar uma sentada aqui para dar uma descansada e sentar no capô do carro, alguma coisa nesse sentido, sabe? E eu fiquei esperando, como é que eu vou explicar isso na locadora, né? Se um bicho desse senta em cima de mim lá, eu não consigo nem sair daqui. E eu não desligo o carro, cara. E aí eu não consigo tirar foto no primeiro momento, porque eu fiquei ali com o mão no volante, falei, qualquer coisa eu vou ter que dar fuga, entendeu? E, e aí foi muito legal a experiência de ver aqueles monstros. E aí eu percebi que eles não iam pisar em mim, que eles começaram a atravessar, fazer a travessia. Daí que eu te falei que nem precisa de lei para você deixar ele passar, você deixa ele passar, torcendo para ele não pisar em você, entendeu? E aí depois que eu percebi que eles estavam lá seguro, que eles iam me deixar quieto ali, né, não iam pisar em mim, aí que eu pego a câmera e começo a fazer algumas filmagens. Eu já pego a saída, assim. Olho no retrovisor, tem que ter elefante passando atrás, passando na frente. No meio da manada, assim, tem um filhote. Parece coisa do filme do Dumbo, assim, né? Eles passam um atrás do outro, sempre passa um filhotinho, né? Bonitinho, assim, passando atrás da mãe. E aí a manada passa, assim, aí eu sigo viagem, faço algumas fotos, faço alguns registros. Mas eu fiquei impressionado de sentir a diferença que era ter um contato assim com o habitat dele, né? Porque, de novo, eu tinha acabado de ter visto o elefante daquele tamanho próximo, tocando nele, né? Fazendo foto do lado, assim. Eu tenho uma foto aqui que parece uma selfie, né? A tromba do elefante está aqui em cima de mim e está bem atrás, assim. Mas isso lá naquele parque que é controlado, né? O ambiente é controlado, eles estão quase que domesticados. Quando o contato é ao natural mesmo, aí a experiência é completamente diferente. Inclusive, isso mexeu muito. Eu nunca fui muito fã de zoológico. Aí, depois dessa experiência ainda dos safaris lá na África do Sul, aí eu fiquei mais desanimado com o zoológico ainda. É uma experiência completamente diferente. Sim, outra perspectiva depois que você Total, pensa. total. Então, Osvaldir, são 8h53, que geralmente 1 hora de live o Instagram derruba. E, cara, Então, sozinho, né? Eu nunca sei, cara. Eu tô totalmente novato aqui. Você que é o mestre. não, tô controlando o tempo só para te falar isso, Osvaldir, para a gente para os momentos finais, porque Uhum. 1 hora de live ele derruba. Nós começamos às 8, Dá nem pra dar então ele tchau. é 10 minutos. Então, só para a gente fazer as considerações finais, Osvaldir, e marcar uma outra conversa um dia, dá para falar sobre vários assuntos. Aqui foi mais um geralzão, né? Porque 1 hora de live geralmente é o limite Uhum. mesmo dele. Aí a gente. Não, e na verdade é cansativo pra quem tá acompanhando também. Numa hora já basta. Já. Então, isso, a gente marca uma próxima, cara, umas próximas, né, com certeza, porque assunto não falta, né, cara, viagem é infinito, né, a vida. Não, tem viagem, fotografia, o direito, isso só para falar o que a gente tem em comum, né? Fora outras valências, aí, outros interesses que muita gente tem, e às vezes a gente nem sabe que você, o Ariel, tem, ou eu, né, o Valdir tem. Com Isso. certeza, cara. Gostei demais da experiência mesmo. Eu, Muito, muito satisfeito aí do convite. que isso. Quero repetir a dose. Vamos sim, vamos sim. Eu quero te agradecer primeiro, Zoldi, por ter aceitado essa conversa, tá? Por ter, enfim, topado, disponibilizado o seu tempo, né, para isso. Sei que você trabalha bastante aí, né? Hoje até foi um dia de cansativo, mas aqui eu tô relaxando. Que bom. Bom, né? Falei para você que ia ser um bate-papo mais informal, sem muita, enfim, vivência, coisa que a gente viveu mesmo, vivenciou. Então isso que é mais legal. E assim, cara, quero te agradecer, te desejar sucesso para você na sua jornada aí, nas próximas viagens. Já tem alguma marcada já? Não, eu acabei de voltar do Peru, né, de Machu Picchu, então também dá para fazer uma live só de lá, cara. Mas como eu voltei agora, eu estava de férias agora,
Agora eu tenho férias só em dezembro. Então, para ficar naquela, né? Tá toda hora de férias, esse homem. É que dezembro é recesso, entendeu? Então não. Mas eu paro igual. Mas eu não tenho viagem assim programada não. Eu vou ter o horário livre, né? Vamos ver se talvez faça alguma coisa. Então. Ah, perfeito, cara, perfeito. Então desejo sucesso para você nos projetos aí novos, enfim, né, o que você for se propor a fazer Idem. e tudo de sempre, Vamos, cara. vamos fazer parcerias, cara. De repente a gente faz até negócio junto. E eu quero aprender a interagir Vamos. também, porque dá para ver as comentários, né? O Edson aqui, você é muito, muito carinhoso. A Maristela, que legal poder interagir com eles, assim. Mas eu nem sei como é que dá para responder normalmente, assim, né? Você Tem que aprender isso. pode escrever, mas como a gente está falando na live mesmo, a gente vai agradecendo falando, Um né? beijo, Pode agradecer. Marcelo. Abraço, Edson. Que legal. Mas quero agradecer todo mundo, pessoal, que está mandando mensagem aí, pela atenção, todo mundo que participou, né, que assistiu, interagiu. Vou deixar a live salva, tá? Vou deixar a live salva e quem quiser ver depois vai ficar gravado aí. Beleza, então, meu querido. Abração. Marca a próxima aí que tamo junto. Tá Opa, com certo? certeza. Obrigadão, Roger. Fica com Deus aí. Um Valeu. abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.